longe, aprendizado. Tenho certeza que vocês são capazes também de colocar em prática. E eu também tenho certeza que vocês vão colher bons resultados. Tenho certeza. Acredito profundamente. E aí nós vamos, Pai, esse momento, né? Esse tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Isso aí já é um clichê. É um clichê, mas que de fato faz todo sentido. Tempo é dinheiro. E aí a questão, o tempo, ele é um recurso não renovável. Uma vez desperdiçado, ele não volta mais. E aí, infelizmente, hoje nós somos muito, digamos assim, tentados a desperdiçar muito do nosso tempo em várias coisas. E, infelizmente, muitas vezes fica arrumando desculpa para não fazer determinadas coisas também, usando como argumento que não tem. Às vezes as pessoas não fazem muitas coisas que não têm tempo. Só que, inclusive, também no outro curso a gente tem lá uma agenda programada e eu mostro sempre para as pessoas: você tem tempo? Você não está fazendo o que você não quer? Será que você não tem tempo mesmo? Mas a pessoa diz que não faz uma caminhada porque não tem tempo. Eu também. Preguiça. E aí fica. Eu chego lá em casa, Aí chegando aquele calor, aí fica, a cabeça, depois que eu começo a aí fica contando historinha dizendo que não. Só com falta de coragem. Não faz ideia. Eu nem janto só com falta de coragem, porque lá no São José é tão quente na loja, tão quente que o forno perde respeito. Cansado, não é de trabalhar com a mente, é só cansado de calor na cabeça, é quente demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus o livre, fica daqui para baixo, Deus o ouça, apesar que ouça tudo, mas a pergunta é: se Deus o livre, o médico dissesse que se você não passasse a fazer uma caminhada a partir de segunda-feira, você só teria 30 dias de vida. Mas se você souber que a minha ferrada me disse que eu não posso ficar um dia sem fazer caminhada, que eu não posso adoecer, eu posso engordar, e eu não faço. Eu tenho astrose, eu adoeço incurável, eu tenho astrose. Mas você não pode fazer, ela disse para você fazer para poder diminuir as dores, que é uma coisa que a astrose é desgastando os ossos, né? É uma coisa que não tem cura, mas é só para evitar que a melhorar, a qualidade de vida. A astrose é as articulações, né? Os gastos dos ossos, os ossos ficam se desgastando, se desgasta, fica tipo quebrando. Sim. Você junta aqui, ó, elas incham, elas doem, elas ficam perdendo o movimento. Aí ela disse que você não pode ficar um dia sem caminhar. Nem um dia sem fazer caminhada. E aí mesmo assim você não faz? Faço não. Qual é o seu sentimento? Eu fico isso. Eu não sei nem que eu digo. E é porque eu tenho uma filha que ela me incentiva. Pois é, você tem que pensar na sua Ela me incentiva. Por isso que eu perguntei, qual é o seu sentimento? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 45. 45 anos. É um menino. E aí qual é o seu sentimento quando você olha assim para a sua filha, ela lhe estimulando? E a pergunta é, o quanto você está valorizando realmente a vida? Mas eu vou ter que... E ela também precisa fazer caminhada porque ela tem já genético colesterol também. Aí você vai fazer o que você falou? Eu vou começar. Não, mas eu vou fazer. Depois do perfeito. Pode ser uma semana, depois do perfeito. Qual é o dia? Dia 14, porque dia 13, do dia 13 ao 13 eu mexer Dia 14 você vai começar? Que hora? Tem que ser à tarde, seguido depois de 6 horas. Está disposto a assumir esse compromisso com você? Estou. Eu tava querendo, era de manhã, mas de manhã eu acho que eu não vou conseguir não. Começar a fazer a caminhada. 14 de maio. Todo dia como eu tô lá no 4, 40. 6 horas. 6 horas. Quanto de lá só pra como lembrar? Não, eu acho que eu acho que só pode ser no começo. Você acha? Não, vai ser umas meia horas. Meia Porque hora. eu vou com ela, eu tenho que ir com ela. meia hora no máximo. Então meia hora. Então significa Pode que você vai começar. fazer. Para começar. Então vai ser dia Vai 14. Que hora? Hã? Que hora da De tarde? 6 horas. Às 6h30. Aonde vai ser isso? Sei, é bem
Sair da minha casa tem uma calçadinha, ó. Eu não faço porque é responsabilidade minha, porque tem um calçadinho. Você está vendo por que eu fiz isso? Você assumiu o compromisso, dia 14 às 16 horas. E é bom quando você diz 18 às 18h30, na rua tal. Aí você está especificando a questão da meta. Quem vai fazer? Gente, eu vou até mostrar quando terminar o curso, eu vou mostrar para vocês em 2016 como era. Eu joguei bola até 2019 e aí depois comecei a fazer corrida de rua. Comecei a fazer corrida de rua e em 2023 eu já fiz até 2 vezes 21 quilômetros. E numa competição eu fiz 10 minutos, eu fiz 10 quilômetros em 49 minutos. Só que aí houve um probleminha no meu joelho. E eu estou fazendo agora academia, né, fazer fortalecimento para poder voltar mais eu vou. Eu fiz 2 vezes, tipo, 18, 15, isso aí. Eu costumo dizer que eu queria ter um pouquinho da disponibilidade do Link. Ele faz academia, ele faz ciclofísica, ele faz caminhada, trilha, tudo que tem de coisa ele faz. Então, veja só, o tempo é um recurso não renovável. Uma vez desperdiçado, não volta mais, gente. Então não adianta, se eu, digamos assim, deixei de aproveitar 1 minuto da minha vida fazendo algo, amanhã pode ser tarde e não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Deus o deve, de repente Deus o livre, amanhã depois você se prostra alguma coisa por não ter feito uma caminhada. Aí muitas vezes vai dizer, por que eu não fiz? É tarde. Não tem como voltar. Não tem mais como você voltar atrás. Às vezes o tempo você não ficou com o seu filho, ele cresceu, você não vai ter mais essa oportunidade. Uma vez que você ficou no celular vendo um vídeo que não acrescentou nada na sua vida, não vai voltar mais. Então o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo para se tornar uma pessoa melhor? Para se tornar um profissional melhor? Às vezes a pessoa volta a dizer, eu não tenho tempo. Sim, mas quantas horas tem o seu dia? Tem 24. A pergunta que eu faço, a resposta é, tem 24, claro, então tem 24 para todo mundo. Quantas horas você trabalha? Quantas horas vocês trabalham por dia? É muitas. Sim, quantas? 8? Deixa eu ver, 8 horas. 8 horas. 10 horas. 10 horas. Não, tudo bem, 10. Sobra quantas? 14. Você dorme quantas horas por dia? Acho que umas 10. 10 horas por dia você dorme? 8. 8 horas. Ainda sobra quantas horas? De 11. Ainda sobra quantas De horas? 11 a 16. É, eu acho. Ainda sobra quantas horas? 6 horas. O que você faz nessas 6 horas? Se você tirar 1 hora por dia para meia hora para fazer caminhada, fica 5 horas e meia. Eu vou no horário de almoço pra casa. Se você tirar mais. Tem cada puxinho de preguiça. Se você tirar meia hora para caminhar, ficou 5 horas e meia. Se você tirar mais meia para ler no livro, ainda ficou 5 horas. O que você vai fazer com essas 5 horas? O que você está fazendo com o seu tempo? Você é uma mulher antiga, tão cansada. Sim. A vontade de ficar Antiga eu deitada. comia agora. Mas aí eu como eu estava Chego. vendo, mas a questão, Também, eu faço as coisas que mas tem que aonde fazer. está a vontade e o que eu vou fazer, existe uma linha. Como é que eu estou e o que eu quero. O que eu vou e o que eu não vou. Como é que vai ser minha vida daqui a tantos anos se eu continuar fazendo isso? Eu vejo que não para pensar sobre isso. Como é que vai ser minha velhice se eu não me exercitar hoje? Deitação. Cheguei lá. Se eu de uma hora não, quando eu tiver essa idade, eu não caminho mais não. E aí? E aí, como é que vai ser sua vida? Eu assino tanta coisa que só ia ser na causa. E A aí, idade que eu tenho, e aí como é imagina quando eu tiver com o 75. que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer hoje? Eu tinha que mudar meus hábitos. Você tinha? E o que impede de mudar? E o que impede de você mudar? Coragem. Trabalho. Mas, aí eu volto a dizer, como é que vai ser sua vida se você não tomar essa decisão agora? Como é que vai ser sua vida?
Você tem quantos filhos? Só um. Só um. Homem. Você acha que ele vai estar todo tempo com você para cuidar de você quantos filhos? Eu sei que eu digo pra ele, mas eu sei que você não é que tá de mim. Então. E aí como é que vai ser você Ele dá mais filho homem. se você não faz isso? Não, se, mas você, ele não vai não, cara. se você não faz, De filho homem, filho mulher. você não faz o que tem que fazer hoje, como é que vai ser isso A vida é aí? muito mais fácil um filho homem do que um filho mulher. E aí vem essa por isso agora, o tempo é um recurso não renovável. Uma vez dispersado, não volta mais, não volta mais. Pelo menos, então, Passou. Nós não estamos sabendo aproveitar a nossa experiência. responsabilidade com o horário não é rigidez, é disciplina. Como eu falei, eu chego a ser chato no negócio do horário, porque, mas eu trouxe aqui o primeiro slide, exatamente, nós como líder, nós temos que ver o que nós estamos fazendo para, digamos assim, aproveitar o nosso tempo e principalmente conscientizar os nossos liderados, também usar o tempo da forma correta. Porque ele não volta mais. A hora que eu estou ali, como eu falei antes, eu estou vendo um vídeo que não me engrandece nada, perde tempo. E quando eu, como líder, eu cobro essa questão de horário, não é questão de ser rígido, é uma questão de disciplina, gente. E a pessoa cria aquele hábito, né? Porque Tudo é uma questão de hábito. trabalhar na. Aliás, trabalhar no trabalho vai gravar algo, mas eu nunca cheguei atrasado. Pois é. É uma coisa, eu posso ter 1000 vezes, mas a questão de chegar no meu horário é uma coisa que. E aí é uma questão que, infelizmente, nas empresas acontece muito. O horário é para entrar às 7 horas, chega às 7 horas, chegou às 7h10, chega às 7h10, chega às 7h15, chega às 7h20. Quer outra cadeira? Eu pensei que você ia falar assim. Eu não sei se tem hora para chegar, não tem pra. Aí chega às 7h10, chega às 7h15, chega às 7h20. E aí, gente, eu sei que eu já trabalho com gente. Aí a hora para sair é 5 horas, quer sair 5, 4h10, 4h50. Mas isso não acontece com a gente. Graças a Deus. Eu sei que não acontece. Agora fazendo isso só acontece. Você da prefeitura. Isso acontece comigo. Quer dizer, na hora de chegar é 10, 15 minutos atrasado. Na hora de sair é 10 anos. Gente, em primeiro lugar eu tenho que me conscientizar. Eu vou até, de certa forma, jogar pesado aqui, mas na realidade, eu tenho que me conscientizar que quando eu entrei numa empresa, eu vendi o meu horário. Faz sentido? Vendi meu horário. Quantas horas eu vendi? É pra ser 8. Eu vendi 8. Primeiro lugar, pode ser que você tenha entregando mais, mas a questão muitas vezes, será que eu estou entregando de fato 8 horas? Será que eu estou entregando minhas 8 mesmo? Será que eu estou... Sempre tem aquele, né, minutinho que você fica ali, escorado, sem Escorado. fazer nada. Infelizmente, Mexe no celular. mexe no celular. Sempre tem. E aí faz da história, aí faz, significa Aí dizer você o vai quê? bater às 8, né? Aí significa dizer o quê? Eu estou roubando de quem eu vendi. Eu vendi 8, não estou entregando. Se eu me compro uma camisa e não me entrega, você está agindo de má fé. Se eu vendi 8 horas para uma empresa e ela não entreguei às 8 porque fiquei fazendo pouco móvel, fiquei usando celular, cheguei atrasado. Eu não estou, quer dizer, eu não estou aqui simplesmente por uma questão, digamos assim, defender a questão da empresa. Eu estou trazendo uma consciência da questão de eu ser justo. Porque quando eu compro algo, eu não quero que a pessoa me entregue o que me vendeu. E aí, se eu vendo o meu tempo, infelizmente, gente, faz parte. Tem gente que fica, eu não tenho empresa hoje, já tive, mas é apenas o meu pensamento, apenas a minha opinião, não quer dizer que eu seja o dono da verdade, mas às vezes eu ouço muito as pessoas reclamarem de empresários. Isso é aqui, reclamar da empresa. Em primeiro lugar, vocês acham que ser empresário é fácil? De jeito nenhum, gente. Lidar com muitas cabeças, pagar impostos, aquela coisa toda e tudo. E aí, como nós falamos naquele dia, nós estávamos falando no primeiro encontro, muitas vezes é cômodo você ser colaborador porque você cumpriu aquelas 8 horas, foi para casa, no final do mês você quer receber o seu. E aí o cara está lá, o empresário, preocupado em pagar as contas e tudo,
E é justo que ele queira receber o que ele comprou. Ele não comprou 8 horas suas. É justo que ele queira receber as 8 horas dele. E traga resultado. Porque ninguém, ó, gente, empresa, tem uma velha frase que diz que empresa não tem coração. Ela tem inscrição. Ela vive de quê? De resultado. Ela lhe paga um salário em troca de um resultado. Não é porque ela é boazinha. Ela paga em troca de um resultado. Então, se ela comprou, digamos, X produtos, ela quer receber X produto. Ela vendeu X horas, ela quer receber X horas. E muitas vezes quer receber até mais. Então, eu preciso me conscientizar que se eu cheguei na empresa, isso aí eu como líder tenho que colocar isso na mente dos meus liderados. Se for estipulado para eu chegar na minha empresa 7 horas, não é 7 e 5. Sim ou não? Eu disse que o horário, quando você entrou aqui, eu disse que seu horário é para ser que horas? 7 horas. Então não justifica eu chegar às 7 e 5. Ah, porque teve trânsito? Sim, mas você sabe o tempo que você usa da sua casa para a empresa. Então por que você já usa esse desconto? Não, vou sair cansa muito antes, porque de repente pode acontecer um engarrafamento, pode acontecer isso, então já tem que colocar isso como desconto. E infelizmente a realidade é essa também, porque muitas vezes o horário, digamos, suponhamos que o seu horário é 5 horas. Quando muitas vezes, não estou dizendo que é todos, mas a maioria dos colaboradores, se ficar até 5h30, quer receber meia hora de hora extra. Quer ou não quer? Queria. Sim, mas porque muitas vezes, gente, nós temos que entender também, lembra daquela questão do Roger Carlos, o funcionário esperto e o babaca. O gerente, o dono, sempre vai cobrar a mais. Lembra da colaboradora lá que disse, não, se eu fosse gerente, eu não vinha trabalhar no domingo, por isso que você nunca vai ser gerente. O colaborador que chega 10 minutos atrasado, quer sair 10 minutos antes, nunca vai ser gerente. Nunca vai ser. Faz sentido? Não vai ser. Tem compromisso. Não tem compromisso. Ele não está preocupado, ele não está pensando em, digamos assim, contribuir que a empresa melhore. Então não vou ficar 10 minutinhos aqui porque eu tenho que organizar isso aqui. Mas muitas vezes passar 10, 20 minutos no celular ele quer. E 10 minutos a mais depois do horário ele não quer. Então eu tenho que, infelizmente, eu teria que dizer isso aqui para vocês, porque eu sei como é que funciona. Não é só lá. Então o que está faltando das pessoas, muitas vezes, é se comprometer de fato. Muitas vezes ele reclama dos direitos que tem e não procura saber os deveres que ele tem. Ele só quer saber do direito, só quer saber do que é bom para ele. Falta empatia. Eu disse, não, a Carminha me contratou e ela me disse que era assim assado. Será que eu estou realmente cumprindo com o nosso acordo? Mas eu só quero que ela cumpra comigo. Responsabilidade com o horário não é rigidez, é disciplina. Claro que o empresário também tem que saber se o funcionário está pagando, vendeu ou está entregando 12, ou melhor 10, né? Digamos, né? Então tem que também pagar essas outras, não estava no nosso acordo. Ou então compensar depois. Hoje as empresas estão tendo um banco de horas. Você tem 2 horas, você trabalhou hoje 10 horas, então tem 2 horas. Amanhã vai somando, depois eu posso dar um dia. Não, você tem, naquele dia você ficou 1 hora, depois ficou tal. Então você hoje já tem 8 horas no banco de horas. Então vou dar aqui uma terça-feira, vou dar negocia, não, Raimundo, eu tenho que resolver um negócio na rua tal dia, e eu não sei, eu talvez vá gastar a manhã inteira. Não, você pode ir porque você tem 4 horas no banco de horas. Tudo certo. Então você tá, né? Tá tudo certo. Mas a questão do horário tem que chegar. Trabalhei a mais, vamos negociar um dia que eu precisar. Porque às vezes a pessoa precisa resolver uma coisa. Às vezes ele chega atrasado, sai adiantado, gasta às vezes 2 horas durante as 8 no celular,
e no dia que precisa resolver uma coisa dele, quer que a empresa dispense. E pague ele também para fazer as coisas dele. É justo isso aí? É justo o meu patrão? Não é. Não é. Distrações no trabalho, volta, né? Distrações no trabalho são normais. Quando vira o hábito, vira o prejuízo. Que nós estamos acabando de falar. Se de repente pegar no celular uma coisa, tudo bem. É normal, gente. Faz parte, nós somos seres humanos. Mas quando vira um hábito, vira prejuízo. E prejuízo para quem? Empresa. Se é na minha vida pessoal, vira um prejuízo para mim também. Porque eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar vendo no celular mesmo, assistindo uma aula, mas estou só vendo vídeos que não agrega, também vai virar um prejuízo para mim. E quando é no meu horário de trabalho, o prejuízo é para a empresa mesmo. E a empresa me contratou pensando em eu ajudar ela a ter resultados. Aí eu estou dando prejuízo. Então eu preciso, digamos assim, refletir sobre as minhas ações na empresa. O quanto eu estou me doando, ou o quanto eu estou me distraindo, o quanto realmente eu estou sendo, digamos assim, honesto com a empresa. E comigo mesmo. O quanto. Papel do líder. Qual é o papel? Primeiro, um líder de sucesso lidera de 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras que o líder? Pelo exemplo. Segundo, pelo exemplo. E terceiro, pelo exemplo. Tipo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Agora vocês falam isso, eu achei interessante. A gente vai lembrando de história. Aqui tem um empresário de Ibiri, que o cara, eu admiro, muito famoso falar não, mas ele conta que disse que um determinado dia uma colaboradora dele chegou, disse que todo mundo que chegava na empresa ele dizia, gente, aqui em primeiro lugar o cliente, em segundo lugar, naquele dia nós falamos de foco no cliente, eu esqueci de falar, não dá mais, perdi agora a oportunidade. Isso aqui na minha empresa, quando você está chegando hoje, eu quero que você saiba disso. Que em primeiro lugar, o cliente. Em segundo lugar, o cliente. Em terceiro lugar, o cliente. Tá bom. Passado um tempo, aí a colaboradora chegou e disse, usar aqui no nome. Então, Bruno, quando eu entrei aqui, você disse que em primeiro lugar o cliente, segundo lugar o cliente, terceiro lugar o cliente. Eu quero saber quando vai ser a nossa vez. Ele disse, no dia que você for em outra loja, lá você é cliente. Aí lá primeiro você, segundo você, terceiro você. Tá certo, tá? Aqui Faz sentido. quando é que vai ser a minha vez? No dia que você for em outra loja, lá você é cliente. Você vai ser um cliente. Aí lá primeiro você, depois segundo você, terceiro você. Então o líder de sucesso lidera de 3 maneiras. Pelo exemplo e pelo exemplo. Vocês conhecem essa marca? Mary Kay. Isso aí é a Produtos, né? essa é a dona. Antigamente em Cracoa a gente via de bastante, hoje em dia deu uma parada. A Né? história dessa mulher, vocês precisam ver. Ela tem um livro chamado Milagres Se Acontecem, é fantástico. Depois, vocês já usaram produtos? Eu já. Mas deu uma parada, deu. É porque sempre lá quem vendia pra nós era a Carminha, ela parou de pois vender, aí sumiu. Nunca mais ouvi, mas eu gostava dos produtos dela. São bons Há e mais de caros. 60 anos. Eu sou muito branquela, até eu gostava muito de usar os produtos dela. Eu vou fazer a propaganda aqui, eu vendo, viu? A minha filha veio há mais de 10 anos, né? Hoje ela mora no Natal. Aí antes da pandemia eu viajava muito, né? E depois da pandemia praticamente eu não viajo. Porque antes eu viajava, passava uns dias fora e a outra mora no Teresina. E essa que estava me levando, nós ficava em casa com a mãe.
Aí eu fui viajar e deixava minha esposa Só, né? sozinha, Não é 15 dias, Não, aí pra mim, né? Aí ela foi embora pra lá e eu passei a vender também. Mas só que essa aí, né, negócio de fazer carreira, eu não entrei pra fazer carreira, só entrei nem pra vender os produtos. É aquela questão de você cadastrar outras pessoas. É. Muito bom, o negócio é bom, mas eu, porque eu gosto mesmo disso aqui. Aí eu entrei. Não é o seu foco lá, né? Aí eu entrei mais só para vender o produto, é tipo extra, né? Eu vendo esse produto. Depois eu pego uma de vocês, eu vou mandar, tem uma loja online, que aí a pessoa pode comprar através lá. Tem uma através do meu link, compra direto e já. Certo. Então, o papel do líder. Qual é o papel do líder? Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Conversar de forma transparente sobre os impactos das pequenas distrações de tudo. O papel do líder é esse. Chamar as pessoas numa reunião, aquela coisa. Ser transparente, gente. Está acontecendo isso, assim, não é? Né? Eu sei que as distrações faz parte, eu sei. Mas quando se torna um hábito, se torna um prejuízo. Aqui nós estamos, eu observo que às vezes chega um cliente, você está no celular. Gente, é mal. No caso lá é proibido, não, né? É? Não. A maioria das lojas hoje ninguém pode usar celular no horário de Só que ele trabalho. pede, né, pra gente ter mais controle, porque geralmente, tira atenção, o cliente chega e o menino não vê, que eles estão lá no balcão, no celular. Eu gosto sempre de falar, gente. Em primeiro lugar, hoje nós sabemos. Tá reclamando um pouco já. Nós sabemos que o celular é uma ferramenta de trabalho hoje. É uma Mas isso que a gente ferramenta. precisa responder no cliente, Precisa. né? Agora, só que tem um detalhe. Inclusive, eu aconselho, eu já falei isso em outros momentos, que, por exemplo, digamos que eu tenho 4, aqui nós somos 4, então 4 vendedores na minha empresa. Então, vamos fazer o seguinte: vamos determinar que uma pessoa use o celular para responder, para vender, para mandar imagem, para mandar foto dos produtos, determina um. E de preferência que ele fique ali dentro, no quarto, fazendo isso. Porque imagina, o Bruno, nós fizemos aqui uma simulação de venda, o Bruno chega e aí, de repente, a Carminha está atendendo, o Francisco está atendendo, a Lucélia está atendendo e o Raimundo está aqui mandando mensagem. O cliente chega e aí o Raimundo está aqui de cabeça baixa, está trabalhando. E aí, infelizmente, gente, eu sei que tem hora que o cliente parece que cega você. Às vezes você está até atento, mas quando você está aqui, quando você levanta a cabeça, tem alguém no meio da loja. Meu Deus, não vi isso. Você vê. Acontece bastante. Não É acontece? incrível o que acontece na hora que a página está chegando. Pois não, que Aí ela já. Chama a pessoa ali, quem está atendendo? Ninguém. Ah, não, o presidente acabou de entrar. Então, Aí eu acho que ela não acredita na gente. porque então você vê a coincidência. Na hora que você tira a ficha, você pensa que não é. Diga que eu não sei. Por isso que eu não falo, eu sei tudo que vocês vivem dentro do comércio, gente. Eu sei tudo. Então muitas vezes você está ali, quando você tem então essa pessoa entrou. Então o que acontece? Muitas vezes você está aqui trabalhando. Aí o cliente entrou, você não deu atenção, o que ele vai achar? Que você estava nas redes sociais. Você estava lá, Ele vai achar que você está trabalhando. Ele não vai saber que você estava Ainda trabalhando. vai mais dizer que chegou lá e não foi atendido, porque a pessoa Tá estava no celular. Vai sair denegrindo a imagem da empresa dizendo que não foi atendido porque os funcionários estavam no celular. Então, por isso que eu digo, é aconselhável que estabeleça uma pessoa para ficar lá só fazendo isso. E a maioria das empresas proíbe que a pessoa não use no horário de serviço, porque tira a atenção. Mas geralmente as pessoas têm o contato da gente pessoal e manda pra gente. Agora, só que também tem um lado. Tem demais. Todo mundo tem seus clientes que tem o seu contato que pede pra você fazer alguma coisa. Aí fica difícil a gente não responder. Eu Né? não vou dizer. Eu mesmo, porque eu fico mais no caixa, é mais difícil de eu responder. Porque eu não tenho muito tempo de estar mexendo. Sabe? Quando dá uma vaguinha, eu vou lá e olho, tento responder. Eu não. Mas tem, sempre tem. Eu sei que em casa, eu expliquei, pode ligar, mas eu fazia bem feliz, meu filho, pode ligar, mas eu não vou atender. Se dou uma ponta aqui do caixa, eu vou tirar minha concentração. E eu não gosto. Aí pega e liga pra menina. E aí onde entra também, vamos dizer assim, uma dica. Vamos dizer assim, uma dica.
não é muito aconselhável você dar o seu número pessoal, não sei se a pessoa muito próxima de você. Porque imagina. Todo uma operadora quase todo E tempo. acontece a pessoa ligar 10 horas, 12 horas da noite. E se fosse só isso? E se fosse só isso, nem tanto. Agora Uma vez imagina. a mensagem que uma pessoa mandou 1h pouco da manhã, lá de Santa Catarina, cliente. Pois é. Mandando separar. Mas no outro dia de manhã eu respondi ela, pedi pra ela não fazer mais isso. Pois é. Eu disse. Agora, Nunca mais. outra coisa também não é nem Mas isso. se for a pessoa dormindo, deveria ter a pessoa, ainda bem que eu não vi. Porque depois a pessoa acorda, ela todo hora pensando, eu que minha mãe agora só penso que aconteceu alguma coisa. Eu só penso na minha mãe. Eu normalmente, inclusive minha mãe uma vez reclamou comigo. Porque normalmente quando dá 8h30, 19h, eu desligo meu Wi-Fi. Eu não desligo. Antigamente, pois é. Eu desligo e meu celular fica lá na sala durante a noite, eu não pego nem de jeito nenhum. Então, eu pego no dia seguinte e depois eu tenho feito outras coisas. Então, aí, às vezes eu falei com a minha mãe, só, mas você tem uma mãe. Minha mãe tem 80 anos. Mas eu deixo lá na sala, porque não, se for urgente, eles vão ligar e eu vou acordar, não é que eles vão ficar insistindo. Minha mãe tem 80 anos, É. mora basicamente só, porque mora aparentemente com outra irmã. Aí as marcas você tem uma mãe. Ele mora sozinho. Mas eu digo. Agora a questão não é nem só essa, a questão imagina, o Bruno falou lá da farmácia. Dá um número pessoal, essa pessoa manda uma mensagem às vezes, a namorada vê e aí. Já aconteceu isso aí. Já aconteceu? Já. Pois é. Uma pessoa ligou 5h30 da manhã. Só que a pessoa ligou, Lili, tu tá onde? E o meu ex fica pensando, né? Pensando que eu tinha alguma coisa com ele. Pois é. Nunca vão acreditar. Eu digo que ele tava ligando, acho que é porque era o nome tá parecido, né? E ele pegou o pé e falou, não, Pois é. ligou. E acontece, às vezes a gente faz isso por engano. E aí você pega, dá seu número pessoal, e aí? Aí pode Por que essa pessoa quer te ligar às 5h30 da 5h30 manhã? da manhã. Ou até mesmo a pessoa vê lá uma mensagem, qualquer coisa, só em ver o número da pessoa, quem é essa pessoa? Você dá o seu número pessoal, você dá o dano preso. Entendeu? Vou dizer que você não vai dar para ninguém, porque tem as raras exceções. Mas não é aconselhável você ter muito número dos seus clientes, dentro da empresa. Né? Então, pensa nisso. Então, qual é o papel de conversar de forma transparente sobre os impactos das pequenas distrações? Porque isso, como o Francisco falou, se torna hábito. Hoje eu passo 5 minutos, amanhã eu passo 10. Quando eu penso que não, se tornou um hábito, todo dia eu estou vendo ali, às vezes vendo um vídeo no horário de trabalho, vendo vídeos que não. Ele falou, né? Uma pessoa, ele se contou, né, mano? Lá no escritório. Foi meia hora. Meia hora, gente. Ele só não passou mais porque ele ligou pra pessoa. A pessoa que estava no telefone. Aí entra um cliente, a pessoa está lá, não atende, é um prejuízo para a empresa. Aí meia hora hoje, meia hora amanhã, quando for durante um ano, quantos meses ele não agora vai usar a linguagem popular? Quantos dias de serviço ele não roubou da empresa? É sério, gente, isso é sério. É sério. É muito complicado. Eu nunca esqueci uma vez que uma sobrinha minha, ela estava atendendo um cliente, ela atendendo o cliente no telefone. Né? Quando ele saiu, ele esperou fazer aquilo, porque não era certo. Ela disse, tu tá doido, né? Tu tá doido? Ela disse, tu tá doido? Eu tô doido. Menina, tu não tá atendendo o cliente no telefone, tu tá doido, tu não tá fazendo isso. Aí eu disse assim, será que eu. Aí depois eu pensei, tá doido. É que eu vi isso. Como é que eu posso vender De naquela tudo que ela falou, né? Eu achei por isso que eu assim, não quero essa bicha, porque tem hora que eu acho que eu não nasci pra ser líder, não. Porque eu acho que eu que sou doido mesmo. Eu não pode, pelo amor de Deus, a pessoa tá ali vendo o erro? e. Não, mas tem. Como é que eu tô atendendo? Ela também debate. Como é que eu tô atendendo? Nossa. Demais. Agora tem graças a Deus, pelo menos tem a câmera, porque qualquer coisa pode puxar nas câmeras. Eu tô atendendo a dona Lucélia, aí o telefone toca, eu vou atender. Não, gente. Eu não atendendo os patrões. Os que estão perto de meus pais já se atendem. É, você. Aí fica aquele só o ventilador tocando e você vai falando. Né? Só falando, escutando só o meu fone, né? Então, em primeiro lugar, isso. Em primeiro lugar, o cliente, então eu tenho que assim, tocou.
eu posso até de repente pedir licença. Eu dá licença só um minutinho. Aí eu pego, posso até atender mais como? Você dá licença só um minutinho. Francisco, 2 minutinhos já. Eu só paro, né? Como é que eu faço? Eu fazer? Já para, Eu telefone vou aí. dar essas coisas. Agora não tem condição, né? Porque pelo menos não tem condição de atender o cliente e atender o telefone. Aí tudo meu, tem muita historinha, né? Desse determinado dia, o cara estava aqui, chegou no balcão da empresa. Você lembra, né? Que eu contei muito tempo, tem muita história. O cara chegou no balcão da empresa, o vendedor começou a atender. Aí daqui a pouco o telefone tocou e atendeu. Eu tenho isso, tenho aqui, tal. Sim, né? Assim, tal. Oh, não, daqui a pouco a gente já sei, seu filho vai estar sendo separado, tá? 2, 3 vezes. Aí o cara saiu. Aí chegou lá fora, ligou. Tá, eu quero falar com o Francisco, não sou eu mesmo. Francisco, eu estou querendo comprar assim, acabar. Eu sou aquele cliente que estava aí agora, né? Estava aí aqui com você agora, né? Você estava me atendendo, eu quero aqui. Sim, moço, você não estava aqui agora e tal, por que você não. Não, porque eu percebi que por telefone você dá mais atenção. Então, Porque o que está. Que a prioridade é o que está não, presente. eu tenho que pensar nisso. Agora, essa distração de celular dentro da loja é complicado. Você tem que chegar para ter dúvida, exatamente chegar e ter uma conversa transparente. Ser transparente com a pessoa. E aí volta a dizer, se possível, arrumar alguém para resolver isso aí, para não estar todo mundo com números pessoais, né? Os clientes. Quando a gente reclama, Não, não é resolver coisa da loja. Será que era mesmo? Aí a gente vai saber. Vai saber? Aí faz ela no celular, tipo, eu vou lá e falo, não, eu tô resolvendo da loja, tô mandando mensagem. Tô mandando foto no cliente. Aí fica a palavra dele contratar a gente, que vai fazer o quê? Então a dica seria, de repente, arrumar um celular da empresa e arrumar só uma pessoa para atender os clientes. Aqui eu conheço, por exemplo, loja que tem uma pessoa só para isso, para trabalhar pelo celular. E vende muito pelo celular, mas só uma pessoa. Só uma pessoa atendida. E lá tem. Que aí acaba a esse pessoa problema. faz, assim, tipo, não fica só respondendo. Faz outra coisa, Aí tira foto. deixaria isso. Não, mas exatamente. Essa pessoa que está com o celular, ele vai, Mas aí ela vai tirar também, foto. Não, passei só para aquilo, né? Só para aquilo. Ela não vai ter um salário na parte, não é comissão. Pô. E pode até ser, porque ela está vendendo pelo celular, né? Mas, de repente, pode, no caso a pensar, até não ter questão de comissão. Botar um X e. Botar um X e ela vai ter que cobrar através do resultado. Você vai ter que atender tantos clientes por dia, mandar foto para tantas contas. Para poder também aquela questão de mensurar, né? Para saber o que ela está fazendo também. Porque afinal de contas é um salário fixo, então tem que ter um retorno, né? Então o ideal, de repente, no caso, é você estipular melhor, determinar uma pessoa só. Porque imagina, você tem quase 20 funcionários. A gente, se cada um ficar 10 minutos ou 20 minutos por dia com distrações, poderia estar arrumando uma loja bonita, como eu falei no primeiro dia. Ele poderia estar organizando os produtos, limpando, que aí no final do dia eu ganhar tempo para ir embora. Que aí às vezes a pessoa fica. É só nos empurrão. Hã? Só nos empurrão. Mas às vezes fica vários tempo. Tá falando direto, tá achando muito, tá cobrando. Aí na hora de ir embora. É a parte chata, né, Bruno? É a parte chata, fica cobrando, ninguém tá cobrando só dele, não sei o que, mas. Mas só manda É ele. só manda eu, não sei o Mas que. E o fulano tá fazendo nada. Aí é onde vem que é a conversa transparente, gente. Tem que chegar e chamar e cobrar realmente de todo mundo. Cobrar de todo mundo. Gente, infelizmente, o líder não é para fazer o que as pessoas querem. É para fazer o que precisa ser feito. Não é para fazer o que agrada as pessoas. É para fazer o que precisa ser feito. Sim ou não? Porque se eu for querer agradar todo mundo, eu vou agradar todo mundo. De qualquer maneira não dá. Não agrada.
Você não vai agradar todo mundo. Se você for bonzinho, você vai ser besta. Se for mais disso, você vai ser o chato. Então você tem que ter o meio termo. Você tem que fazer o que é preciso fazer. Você é o responsável pela equipe. Você é o responsável. Você é o responsável. Muito difícil. Mas, como eu falei, gente. como eu falei naquele dia, se fosse fácil, qualquer um seria. Cada um de vocês tem um propósito, gente. Vocês não estão aqui nesse mundo à toa. E volto, eu falei para o Francisco, imagine você ser um líder, que amanhã depois você, digamos assim, ser reconhecido. Tudo que eu sei hoje é porque eu aprendi com fulano. A disciplina, quanto eu sou disciplinado hoje é porque eu aprendi com o Bruno, com a Carminha. Alguém, num determinado momento, ele vai lembrar de você. Só hoje eu sou grato por isso. Tem um professor, quando eu estudei aqui, tem um professor meu, na época tinha um professor meu, o professor José Ben, que é lá em Paraíba, eu nunca me esqueço. Ele disse que sempre foi considerado um professor chato, que cobrava e tal, nas provas, e tinha um outro professor muito bonzinho. Aí, quando foi um determinado dia, ele foi fazer uma prova de concurso e aí não sabia de nada. Aí ele lembrou o quanto aquele professor bonzinho que deixava pescar prejudicou ele. Quem é o professor que mais me ajuda? É o que cobra tudo, é aquele que é bonzinho e deixa você pescar tudo direito. Do mesmo jeito, o líder bonzinho é aquele que lhe estimula você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais responsável, ser uma pessoa mais produtiva, ou aquele líder que deixa aí à vontade. Qual é o líder melhor? Qual é o tipo de líder que vocês querem ser? O bonzinho ou esse que ajuda a pessoa a refletir? Que ajuda, gente. Então, em volta a dizer, você não está no papel de líder à toa, não. O pai, qual é o pai bom? É aquele que disciplina ou aquele que deixa aí à vontade? Disciplina. É disciplina, do mesmo jeito, gente. O líder bom, digamos assim, é aquele que disciplina. Ele vai impor respeito, nós vamos ver depois a questão do líder, poder e autoridade, a diferença. Ele vai ter autoridade pelas atitudes dele como líder. Ok? Olha, eu falei que às vezes a gente sabe do processo lá. Então, eu acredito que já está bem. 11 anos. 11 em ponto?